volta agora aqui para estudar uma parte que é de probabilidade, né? Isso aqui é matemática, mas eu vou dar uma matemática focada em genética para vocês. Vou dar meu máximo aqui para você entender isso. Mas isso aqui vocês veem em genética mesmo, tá? E vem em matemática também. Então eu vou fazer um pouquinho a mão aqui do professor de matemática. Vamos tentar aí entender o que é a probabilidade dentro da genética. Vem comigo, vamos lá. Primeiro, algumas noções básicas de probabilidade, né? Em matemática, a quantificação dessa chance, ou seja, a medida da possibilidade de um acontecimento é conhecida como probabilidade. Então vai ser o quê? Vai ser a medida da possibilidade de um acontecimento. Então vamos lá, vamos para o primeiro exemplo. Eu tenho duas possibilidades numa moeda, né? De cair ou coroa ou a cara, né? Essa moeda linda de 2013 de real. Vamos entender. Qual é a probabilidade ao lançarmos uma moeda de obtermos a face cara? Então o que eu tenho? Eu tenho a probabilidade de aparecer a face cara igual a um evento favorável, porém são dois eventos os possíveis. Qual será então a probabilidade de lançarmos essa moeda e obtermos a face cara? Vamos lá? Então, a probabilidade é de 1/2, ou seja, de cada dois eventos possíveis, um deles é favorável. Então, quando eu jogo a moeda para cima, ou cai cara ou cai coroa. Então, eu tenho um evento favorável dividido por dois eventos possíveis. Há diversas formas de expressar uma probabilidade. No exemplo citado, a probabilidade de 1/2 é igual a 0,5. Também se pode usar porcentagem, bastando para isso multiplicarmos isso por 100, o valor decimal obtido. Então o que eu tenho? Que 1/2 é igual a 0,5. Então eu pego o decimal aqui e faço por 100. Então eu vou ter 50% de chance de vir a face cara. Isso em biologia, nos exercícios de genética, é muito importante. Às vezes ele quer a fração, mas às vezes ele quer a porcentagem. Então você tem que conseguir fazer essa transformação, mas isso eu acho que vocês dominam rápido aí. Vamos para mais um exemplo? Vem comigo. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair a face 5? Então ele quer a probabilidade de sair a face 5. Primeira coisa que você tem que pensar, quantas faces eu tenho em um dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 faces. Então, a probabilidade de sair a face 5 é de 1/6. 1/6 equivale a 0,1666. Vezes 100, eu tenho o quê? 16,6% de probabilidade de vir a face número 5. Então, é dessa maneira que você vai pensar na probabilidade. Segue comigo. Eventos mutuamente exclusivos. O que são? É um evento cuja ocorrência elimina a possibilidade da ocorrência do outro. Então, é a regra do ou, certo? A regra do ou você vai fazer o quê? Soma. Mas, como diz o professor Dé, você, para não esquecer isso, a regra do ou você soma. Olha o Dé olhando para ti aqui. Então você vai somar quando você tiver uma coisa ou outra coisa. Alisson, me ajuda a entender? Te ajudo, vamos lá. Qual a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino? De certo casal. Então a gente vai entender que a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino é de 1/2. Porém, a probabilidade de nascer uma criança do sexo feminino é de 1/2 também. Então, qual é a probabilidade de nascer uma do sexo masculino ou outra do sexo feminino? O que tu faz? 1/2 mais 1/2, que é igual a 1 inteiro, ou 100%. Então, o que você vai ter? Que a regra do ou você soma, beleza? Vamos ver mais uma aqui. Como calcular a chance de tirar a face 2 ou 4 no lançamento de um dado comum? Então eu tenho que entender que a probabilidade de sair o 2 é de 1/6 e de sair a face 4 também é de 1/6. Sim ou não? Sim, né? Então o que eu faço?
eu vejo que é 1/6 mais 1/6, porque ele está pedindo um ou outro, que vai ser igual a 2/6 ou 1/3. Então, a regra do ou, você vai somar. Lembra desse detalhe, certo? Acho que ficou claro, acho que deu para entender bem aí a questão dos dados, dá para relacionar bem. Então, tu tem que calcular a probabilidade em todas as possíveis ali. Eventos independentes é um evento cuja a ocorrência não interfere na ocorrência do outro, que é a regra do E. Então, quando eu tenho a regra do E, você multiplica, mas como diz o professor Dé, você multiplica. Multiplica a regra do E, multiplica. Então o Dé olha para vocês novamente e diz assim, vocês já lembraram disso? Então, vamos lá agora entender qual a probabilidade de nascer um rato macho de cor amarela desse casal de ratos heterozigotos. Então vamos lá, o pelo amarelo ele é azinho, azinho e o pelo branco é azão, azão ou azão, azinho. Então vamos entender, qual a probabilidade de nascer um rato macho e de cor amarela desse casal de ratos heterozigotos? Então tu tem um casal de ratos heterozigotos e tu vai fazer o cruzamento. Qual que é a probabilidade de surgir um macho? De surgir um macho é 1/2, tá? É 50% de chance de nascer um rato macho. E qual que é a probabilidade de nascer um amarelo? Sendo que o amarelo é o cara homozigoto recessivo. Então você vai ter 1/4 de nascer o amarelo. Então, basicamente, tu vai ter o quê? Que o rato macho... para nascer, a probabilidade de nascer um rato macho e um rato amarelo é de o quê? 1/2 vezes 1/4. Aqui eu estou multiplicando frações e não mais somando. Então eu vou ter o quê? 1/8 de probabilidade de nascer um indivíduo macho e amarelo. Então tu entendeu a diferença da regra do ou e da regra do e? É basicamente o que você tem que identificar. Lá no exercício, cara... essa coisa de independente, mutuamente exclusivo, você não precisa sofrer, você tem que identificar, é ou e, tá? Se for ou, soma, se for e, multiplica. Não esquece disso. Segue lá comigo. Um casal heterozigoto para o albinismo teve um descendente de pigmentação normal. Então, o casal heterozigoto, azão, azinho, teve um cara azão alguma coisa. Sabendo-se que o albinismo é recessivo, qual é a probabilidade de esse descendente ser heterozigoto? Vamos calcular. Como é que eu faço isso? Eu vou ter, então, um casal heterozigoto para o albinismo, teve um descendente com pigmentação normal. Eu já sei que a pigmentação dele é normal, porém eu não sei o sexo desse indivíduo, tá? Então, o albinismo é recessivo e o indivíduo normal vai ser dominante. Vem comigo. Um casal heterozigoto para o albinismo teve um descendente com pigmentação normal. Então, casal heterozigoto teve um descendente com pigmentação normal. Qual a probabilidade de esse descendente ser heterozigoto? Aqui, galera, eu tô olhando para o heredograma e tô vendo que no heredograma esse cara não está pintado. Logo, eu tenho certeza que dessas 4 possibilidades, uma ele não é. Qual a probabilidade que ele não pode ser? O que ele não pode ser? Ele não pode ser albino. Então ele não pode ser azinho, azinho, porque ele não está pintado. Então eu sei que a possibilidade de surgir um azão, azão é 1/4. A possibilidade de surgir azão, azinho é de 2/4. E a possibilidade de ser azinho, azinho é de 1/4. Porém, essa probabilidade você vai ter que excluir, porque esse cara não é pintado. Então a pergunta é, qual a probabilidade dele ser heterozigoto? A probabilidade de ele ser heterozigoto é de 2/3. Por que, Alisson? Porque essa probabilidade eu acabo excluindo, tá? Que é uma parte lá de probabilidade condicional. Ele já te deu a condição que o cara não era afetado. Então a possibilidade de ele ser heterozigoto é de 2/3. Beleza? Vamos lá então. Cálculo com indivíduo de genótipo desconhecido. Não sei o genótipo do cara. Qual será a chance de o casal 2,1 e 2,2 ter um descendente do sexo masculino e afetado pela anomalia? Então, olha aqui para mim. Então, eu tenho o casal 2,1 e o 2,2, primeira, segunda, terceira geração.
Então eu tenho o 2,1 e o 2,2 de ter um descendente do sexo masculino e afetado pela anomalia. Vamos lá, vamos entender o que a gente tem que fazer aqui. Primeiramente, é um heredograma. Logo, eu tenho que escrevinhar nele, eu tenho que escrever nele, eu tenho que saber o que cada coisa é. Acho dois iguais que geram diferente. Esses dois caras geraram um indivíduo diferente, tenho certeza então que a herança é recessiva. Esse é azinho, azinho. Esse cara, eu não tenho certeza, mas os outros eu tenho. Então esse cara aqui pode ser azão tracinho, esse azão tracinho e esse obrigatoriamente vai ter que ser o quê? Azão azinho, porque é filho de uma mãe afetada. Agora vem comigo. Esse cara, tu tem como saber se ele é azão azão ou azão azinho? Sim ou não? Não tem, né? Desse cruzamento aqui ele pode ser as duas coisas. Porém, o exercício está te pedindo um exercício, no exercício que ele tem que ser afetado. Então, para ele ser afetado, esse cara vai ter que ser heterozigoto. Porém, eu tenho que entender uma coisa. Ele não está pintadinho. Existem dois raciocínios na realidade aqui. De ele não estar pintado, então ele não pode ser azinho azinho. Então a probabilidade de ele ser azão azinho vai ser de 2/3. Então vem comigo, olha só. Então os pais dele eram assim e geraram essas 4 possibilidades. Como ele não é pintado, ele não pode ser azinho azinho. Então a probabilidade de ele ser heterozigoto é de 2/3. 2/3 de ele ser azão azinho. Então eu cheguei à conclusão da probabilidade de ele ser azão azinho. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o cruzamento dele, supondo que ele seja azão-azinho, com a mulher que eu já sei que é azinho-azinho. Daí eu vou ter o quê? Eu vou ter 50% de chance de ser normal e 50% de chance de ser afetado. O que esse indivíduo é? Ele quer que seja afetado. Então, 2/3 vezes 1/2. Só que ele ainda diz o seguinte, e tem que ser do sexo masculino. Então, 2/3 do 2,2 ser azão-azinho, tá? Porque ele não pode ser azinho-azinho, vezes 1/2 de ele ser azinho-azinho, de ele ser afetado, daí do cruzamento dele com a parceira, vezes 1/2 de ser do sexo masculino. Isso vai fechar quanto? 1/6 de probabilidade de ele ser afetado. Essa parte do 2/3 é a que o aluno tem que mais saber. Não tem como identificar, não adianta adivinhar. Se ele quer um cara afetado, o cara não pode ser azão-azão. Ele não é pintado, então ele só pode ser azão-azinho. Então logo é 2/3 de possibilidade de surgir um cara afetado aqui. Certo? Ele não está pintado, então ele não pode ser o azinho-azinho. A outra forma de raciocínio é você excluir o azão-azão, que dá na mesma, né? Porque se ele fosse azão-azão também não nasceria ninguém afetado. Então você vai escolher como você vai excluir, mas vai ter que excluir um sempre nessa possibilidade aí, certo? Gêmeos, como que vai funcionar a probabilidade em gêmeos? Vamos lá. Um casal heterozigoto que apresenta polidactilia, 6 dedos na mão, que é uma característica dominante, deseja saber a chance de seus descendentes apresentarem um número de dedos normais se as crianças forem gêmeos dizigóticos. Então, um casal dominante, ele precisa saber como que isso vai funcionar. Eu tenho 2 heterozigotos, porque eles são heterozigotos, e ele quer saber qual a probabilidade de essas crianças terem dedos normais. Então, vai ser de 1/4, porque normal aqui no caso vai ser recessivo. Perfeito? Só que eu tenho que lembrar que gêmeos dizigóticos são provenientes de zigotos diferentes. Logo, eu tenho 1/4 de chance de ser azão para a primeira fecundação, vezes 1/4 para a segunda fecundação. E eu tenho no total de 1/16, que vai dar azinho-azinho. Tome muito cuidado, a maior parte dos alunos sabe fazer multiplicação, não é maluco, mas essa conta aqui comumente dá 1/8. Só que 4 vezes 4 é 16 e não 8. Tá? Mas é muito fácil de errar isso aqui. Fica muito esperto. E daí, Alisson, se os gêmeos forem monozigóticos, qual que é a diferença? A diferença é muito básica, o cruzamento é o mesmo. Porém, eu sei que eles surgem de zigotos iguais. Um zigoto só. E um zigoto é a probabilidade de 1/4. Então, se os gêmeos forem monozigóticos, é de 1/4 de possibilidade de surgir eles. Perfeito? Vamos lá.
A ordem dos eventos, ela interfere no processo? Aqui vem uma coisa que derruba muita gente, porque tem que saber matemática aqui de fato. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto, PAN, ter 3 crianças, sendo 2 normais e a última albina, nesta ordem? Então ele quer nessa ordem. Então vamos lá. Ele quer saber 3 crianças, sendo 2 normais. Para ser normal, tem que ser dominante. Então, vamos lá. Para ser afetada, a última albina tem que ser recessiva. Então, eu sei que tem que ser nessa ordem. Vai ser o quê? 3/4 da primeira ser normal, vezes 3/4 da segunda ser normal, vezes 1/4 de a terceira ser albina. Isso aqui vai ser igual a quanto? 9/64. Então, nessa ordem tá tudo certo. Pá, matou a questão. Mas, aí vai ter uma segunda pergunta. Qual seria o resultado se o item A, que foi o passado que a gente considerou, não considerássemos a ordem dos eventos? O cruzamento seria o mesmo. Tá aqui, perfeito? Então, vou ter azão, 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 azinho, azão, azinho. Normais, 3/4. Porém, 1/4 de ser albina. O que é que eu tenho que entender? Que poderia nascer uma criança normal, normal, albina, normal, albina, normal, albina, normal, normal. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 3 possibilidades de combinações disso acontecer. O que que eu faço? Eu posso fazer um fatorialzinho aqui bonitinho, né? Então, 3 possibilidades ali, 3 vezes 2 vezes 1, 2 vezes 1 vezes 1. Então, eu tenho o quê? 2 descendentes normais dividido, 3 no total de descendentes, 2 podem ser normais e 1 pode ser albino. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fatorar isso aqui bonitinho, corto, 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 vai dar 3, né? O 3, eu já tenho o resultado da anterior, 3 vezes 9/64 vai dar igual a 27/64. É dessa maneira que você vai calcular, então, quando a ordem dos eventos não importa. Daí você tem que considerar todas as probabilidades. Massa? Exemplo número 2. Um casal heterozigoto para queratose, sabendo que essa doença apresenta caráter autossômico dominante. Qual a probabilidade de ter 5 descendentes, sendo que 3 doentes e 2 normais, não importando a ordem? Então, não importa a ordem, tu vai ter que fazer todas as possibilidades. Vamos lá? Eles são heterozigotos para queratose. Então, essa vai ser a probabilidade do cruzamento. O que que eu tenho que saber? Que a possibilidade de nascer com queratose equivale a 3/4. E a possibilidade de nascer normal, 1/4. Vamos lá. Não importa a ordem, então eu tenho que saber que a probabilidade de 3 nascerem com queratose equivale a 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4, que é igual a 27/64. E a probabilidade de nascer 2 normais é de 1/4 vezes 1/4. Eu pego esses 2 resultados e chego que o resultado final vai ser de 27/1024. Porém, eu tenho que saber todas as possibilidades aqui. E todas essas possibilidades vão me levar a essas combinações. Então, eu tenho que o número total de descendentes vão ser 5, mas eu tenho 3 descendentes que podem ser doentes e 2 que podem ser normais. O que que eu vou fazer? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, corta com o que dá para cortar e você vai chegar ao cálculo de 10 combinações. Essas 10 combinações você multiplica pelo resultado obtido anteriormente e você vai chegar ao 270 dividido por 1024. 270 por 1024, não é dividido, né? Mas esse vai ser o resultado final. Beleza, meus amores? Beijinhos de luz nesse coração e até a próxima.